Caros ouvintes da Cacau FM e Bicarei Web Rádio, estimado diácono Sandoval, seminarista, povo de Deus que se reúne nessa manhã chuvosa para participar desta Eucaristia. Celebramos o 4º domingo do tempo comum. A palavra de Deus que nós ouvimos nessa manhã nos relata no livro do Deuteronômio um pedido do povo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. O povo pede para se distanciar de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, por meio de Moisés, diz que vai se fazer presente no meio do povo por meio dos profetas. Quem vai ser agora o comunicador dos desejos de Deus para a humanidade são os profetas. Vou suscitar dentro de vós homens que irão falar aquilo que eu mandar. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Então, o profeta tem a missão de escutar a Deus e comunicar para o povo aquilo que Deus suscita no seu coração. E ainda mais vai dizer: mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, este profeta deverá morrer. O profeta deve ser fiel a Deus. Ele não pode se desviar do caminho, ele não pode fazer a sua vontade e também não pode ser contaminado com as realidades desse mundo, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Isso no Antigo Testamento, a missão que é confiada aos profetas, e nós, quando pegamos a linhagem dos profetas, iremos chegar em São João Batista, que foi o último dos profetas e aquele que apontou para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos os profetas, eles foram chamados e enviados por Deus para anunciar ao povo aquilo que Deus quis, comunicar a vontade do Pai ao coração do povo. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando nós recebemos o batismo, nós participamos do mundo sacerdotal de Jesus, da missão sacerdotal de Jesus, e por isso, então, nós também somos chamados nesse mundo a agir como profetas. Então, assim como Deus confiou aos profetas do Antigo Testamento a missão de fidelidade a Ele e transmissão dos seus ensinamentos, do seu querer, assim também todos nós batizados recebemos também a missão de continuar nesse mundo transmitindo a vontade de Deus. Agora nós assumimos essa missão participando do mistério do seu Filho, participando da vida nova em Cristo Jesus, pois inseridos em Cristo, nós então somos convidados a dar esse testemunho, a viver nesse mundo, anunciando o reino de Deus e pregando o evangelho de conversão. Por isso hoje, São Marcos nos situa a presença de Jesus na cidade de Cafarnaum, e ali, em um dia de sábado, numa sinagoga, Jesus apresenta por 2 vezes a sua autoridade. A primeira autoridade que foi identificada em Jesus pela Assembleia é a identidade de ensinar, pois ensinava como quem tem autoridade, e o povo escutava atentamente tudo aquilo que Jesus ensinava na sinagoga. Mas
A autoridade de Jesus não está só no ensinamento, mas a autoridade de Jesus está também em fazer calar o mal que vinha se estabelecendo o seu reino na face da terra. Por isso, quando um homem possuído por um espírito impuro ver Jesus, começa então a gritar: que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: cala-te e sai dele. Jesus nos mostra com essa atitude que com o mal não há diálogo. Recentemente o Papa Francisco dizia isso: nós não podemos dialogar com o mal. E Jesus nos revela por meio da sua autoridade que assim também nós devemos viver. Jesus o intimidou. O mal deve ser intimidado com o bem e a santidade da nossa vida. Por isso não se dialoga com o mal. Precisa-se assumir essa autoridade dada por Deus e diante do mal devemos fazer com que ele seja intimidado e calar a ação do mal sobre a nossa vida ou a vida de quem quer que seja. Por isso hoje Jesus nos dá esse grande ensinamento e nos mostra que estamos no mundo, ao estarmos em comunhão com Ele, nós estamos no mundo então para fazer calar o mal. Não podemos então dialogar com o mal. Por isso a autoridade de Jesus é revelada neste evangelho, primeiro pela autoridade de pregar, de ensinar, de exortar, e todos que escutam Jesus ficam ali maravilhados. E também a autoridade de Jesus é revelada justamente quando ele silencia o mal e o expulsa da vida daquele homem. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, está apresentado para nós hoje a missão de Jesus. Jesus veio para destruir o mal da face da terra. Por isso, se nós desejamos viver longe do mal, precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. E Jesus, veja como ele, durante toda a sua vida, combateu o mal. E quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como os discípulos de João sabem rezar. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: livra-nos do mal. O mal é uma realidade. E que por isso então, movidos pelo o desejo de santidade e em plena comunhão com o Senhor, nós vencemos a cada dia as forças do mal que muitas vezes quer dominar a humanidade. Esse homem estava dominado por essa força e só se encontrou livre quando ele esteve em plena comunhão com Jesus. Quando de fato ali naquela sinagoga, Jesus o avista e ele então liberta aquele homem. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus é aquele que liberta-nos de todas as prisões. Precisamos dessa comunhão com o Pai. Precisamos assumir como cristãos batizados a nossa autoridade, a autoridade de ensinar o Evangelho com a vida. Nós sabemos que nas Sagradas Escrituras existem 4 evangelhos, 4 evangelistas que escreveram os 4 evangelhos, mas existe um 5º que está sendo escrito por cada um de nós. Quando nós conseguimos revelar para o mundo a presença de Jesus, quando nós, pelas nossas ações, conseguimos revelar para o mundo a misericórdia do Pai, muitas pessoas que nunca tiveram acesso a Jesus pela leitura das Sagradas Escrituras, faz a experiência de Jesus em nossa vida de convertidos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos continuar escrevendo esse 5º evangelho, dando um bom testemunho e ensinando o caminho do céu por meio da nossa vida de santidade. E por fim, ainda na liturgia de hoje, São Paulo nos adverte e nos faz uma proposta para que possamos viver livres e que sejamos solícitos verdadeiramente à vontade do Pai em nossa vida.
até mesmo ele fala sobre aqueles que desejam abdicar de uma vida matrimonial para estar totalmente aberto para o reino. Não significa que o matrimônio não seja uma bênção, mas São Paulo estava tão movido por esse amor e essa doação ao serviço, ao reino de Deus, a estar em plena comunhão com Cristo, que ele vai justamente dizer: aqueles que são casados, eles se preocupam em agradar a mulher e fazer as coisas no mundo, mas os solteiros não, eles se tornam muito mais livres para fazer a vontade do Pai. Agora é preciso compreendermos, caríssimos irmãos e irmãs, em que sentido São Paulo está falando isso, porque existe tantos solteiros hoje e solteiras que não estão fazendo a vontade do Pai. São Paulo está falando de uma intimidade com o sagrado. Quando nós, diante do Senhor, começamos a ver, a contemplar a grandeza que era estar a serviço dEle. E por isso, então, para estar em comunhão com o Senhor, vale a pena abdicar de muitas coisas nesse mundo. Não significa que você deve abdicar da sua vida matrimonial, mas unido à sua esposa, unido ao seu esposo, que vocês se tornem, como o próprio Jesus disse, que é uma só carne, um só corpo e uma só alma. Então, que vocês se tornem uma única família a serviço do reino de Deus. Então, isso também agrada ao Pai. Quando os dois caminham em direção ao reino, favorece com que a sua família se torne um ambiente muito mais cristão, se torne um ambiente muito mais que dá muito mais testemunho do amor e da fidelidade ao reino de Deus. Mas São Paulo faz esse apelo para que possamos viver e discernir nesse mundo o que verdadeiramente agrada ao Pai, fazer a sua vontade. Então, que nós possamos, tanto os solteiros, as viúvas, os viúvos, viver essa comunhão com o Senhor, fazer a vontade do Pai, e os casados também, que possamos juntos sempre viver a nossa vida, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Ainda lembro das obras de conversão. Preciso que nós possamos nos tornar agradáveis ao Senhor com obras diárias de conversão, ou como ontem refletimos as bem-aventuranças, né? Que todos os dias possamos dar um passo a mais em direção à vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.